Veja. Now, look, a friend. Now, but you cannot have the Father without having the Son. You can't have the Son without having the Holy Ghost. See? Agora, olhe, meu amigo. Agora, mas você não pode ter o Pai sem ter o Filho. Você não pode ter o Filho sem ter o Espírito Santo. Está vendo? They're inseparable, but water, blood, and spirit is separated, although it's by the same grace that they come. Now look, when Jesus died at Calvary, He produced exactly. Eles são inseparáveis, mas água, sangue e espírito são separados, embora venham pela mesma graça. Agora olhem, quando Jesus morreu no Calvário, ele produziu exatamente isso. What it constitutes to get into the body of Christ, come out of the body of Christ. When Jesus died, what come out of His body? O que é necessário para entrar no corpo de Cristo é o que saiu do corpo de Cristo. Quando Jesus morreu, o que saiu do seu corpo? Now listen closely. What comes from His body? First was water, blood, and spirit. Now when a baby is born in the earth, mother and dad, what's the first natural thing in a natural birth? Break. Agora ouçam bem. O que saiu do seu corpo? Primeiro foi água, sangue e espírito. Agora, quando um bebê nasce na terra, mãe e pai, qual é a primeira coisa natural que irrompe num nascimento natural? Water. Is that right? First labor, pain, the words of cutting, the sinner sitting there. Does he mean that I have to quit doing it? Well, I have to get... Água, está certo? Primeiro, trabalho de parto, dor. A palavra está cortando. O pecador sentado lá. Ele quer dizer que tenho de parar de fazer. Terei de pegar um... It's pain and labor. It takes death to bring forth life. Life can only come through death. É dor e trabalho de parto. Requer-se morte para produzir vida. Morte. A vida só pode vir através da morte. So you say, well, yes, that's right. Here you go. All right. I repent of my sins. I want to be baptized. Surely this congregation... Assim você diz, bem, sim, está certo. Aqui está, muito bem. Vou me arrepender dos meus pecados. Quero ser batizado para mostrar a esta congregação que creio na morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Água jorra. Sim. What's the second thing in the natural birth? Blood. Is that right? Breaking of blood. Then the blood cleanses and takes all the unclean habits away from it. Sanctifies you. Gets you fixed up. Qual é a segunda coisa no nascimento natural? Sangue, está certo? E rompimento de sangue. Então, o sangue limpa e tira todos os hábitos impuros de você. O santifica, ou endireita. All right. That cleanses them all sin. Now you're set aside for service. Muito bem. Isso o purifica de todo o pecado. Agora você está separado para serviço. Now what's the next thing to come out of the body of Christ? Spirit. When the water comes, the blood comes in, a little posterior protoplasm stimulation is added to the baby. Right there. Agora, qual é a próxima coisa que procede do corpo de Cristo? Espírito. Quando a água vem, o sangue vem, então, uma pequena estimulação protoplasmática posterior é adicionada ao bebê. Assim, A little gospel spanking, and whoosh, he cries out. The Spirit, is that right? That's what the church needs sometimes. umas palmadas do Evangelho. Uá, ele chora.
Ele recebeu o Espírito, está certo? É disso que a igreja precisa às vezes. It's just a little bit of gospel spanking, like that. Hey, now listen. And then he said, oh, he cries, Abba, Father. É só umas palmadas do Evangelho. Assim, sentar-se, ouvir, e então você diz, oh, você clama, Abba, Pai. The Spirit comes born out to him, man. He's born again of the Spirit of God. He's a Christian when he's begotten. O Espírito vem se derramando sobre ele, e então ele nasceu de novo do Espírito de Deus. Ele é cristão quando é gerado. A baby's a baby when it's formed, the very first germ in the mother's womb. It's a baby. I'm firmly against birth control. See? Yes. Um bebê é um bebê quando é formado. O primeiro germe no ventre da mãe é um bebê. Sou firmemente contra o controle de natalidade. Vejam. Sim, senhor. For it's just as much harm to take the life of a little baby if it ain't 2 months old as it is to pull a pistol and shoot a man down in cold blood murder. Yes, sir, I'm against birth control. What God sends, God will take care of. Pois é tão mal tirar a vida de um bebezinho que não tem 2 meses quanto é sacar uma arma e atirar num homem a sangue frio. Sim, senhor, sou contra o controle de natalidade. Deus cuidará do que Deus envia. Isso é... Notice, now, that is wrong to do that. Now that's the baby right there. It's a life where the first germ of life is in it, which will only be the only life that'll in it, less other spirits in it. Notem, agora, é errado fazer isso. Agora, aquele é o bebê ali, é uma vida, pois o primeiro germe de vida está nele, o qual será a única vida que entrará. Deixa outros espíritos entrarem nele. Then the baby becomes begotten, its little muscles quiver and jump and twist like that. Then that's the next thing. Then the water, blood, and then it has to get, when it breaks its little lungs through, just as the natural baby is born. Então o bebê é gerado. Seus pequenos músculos tremem e saltam e se contorcem assim. Então essa é a próxima coisa. Então a água, o sangue, e então tem de receber. Quando se inflam seus pequenos pulmões assim que o bebê natural nasce, There's a spiritual body at the side of the mother to give the baby a spiritual life. And then when we're growing old here, and we've been born again of the Spirit. há um corpo espiritual ao lado da mãe para dar vida espiritual ao bebê. E então, enquanto estamos envelhecendo aqui, já nascemos de novo do Espírito aqui. Begotten in the wombs of the earth here, when we leave this earth, this robe of flesh, I'll drop and rise and seize the everlasting prize and shout while passing through the air. Gerado no ventre da terra aqui, quando deixarmos esta terra, este manto de carne, deixarei cair e me levantarei e lançarei mão do prêmio eterno e clamarei passando pelos ares. As long as in this earth here, there's a born-again Christian, a spirit in here growing and waiting. If this earthly tabernacle is dissolved, we have one already waiting. Enquanto nesta terra aqui houver um cristão nascido de novo, um espírito aqui gemendo e esperando, se este tabernáculo terrestre se desfizer, já temos um esperando. When this natural was conceived and being brought forth, when it was born, there was a spiritual body to receive it, and now as this natural body is dwindling away, there's a spiritual body to receive it when it goes away. Amen. Quando este natural foi concebido e ao ter sido gerado, quando nasceu, havia um corpo espiritual para recebê-lo. E agora, à medida que este corpo natural vai definhando, há um corpo espiritual para recebê-lo quando ele se for. Vejam. We are begotten of the Father through the Word, by the washing of the water of the Word, and made new creatures in Christ Jesus. So it's all one work of grace. Quando é somos gerados pelo Pai, através da palavra, pela lavagem da água da palavra e feitos novas criaturas em Cristo Jesus. Assim, é tudo uma só obra da graça. But now look, in the age, Luther, Wesley, and all down to the Pentecostal age, as I said, I'm not Pentecostal. I believe in Pentecostal doctrine, many things.
Mas agora olhem, na era de Lutero, Wesley e no decorrer de toda a era pentecostal, agora, como eu disse, não sou pentecostal. Eu creio na doutrina pentecostal. Muitas coisas. There's some things that I disagree in, as I told you last night. Some things I disagree primarily in the initial evidence, or what they call, you have to speak with tongues to prove that you've got the Holy Ghost. Há algumas coisas das quais discordo, como lhes disse ontem à noite, algumas coisas. Eu discordo totalmente do que chamam de evidência inicial, que você tem de falar em línguas para provar que tem o Espírito Santo. That cannot be scripturally proven. Now that is, just let your pastor come to me. See, that's right. Isso não pode ser biblicamente provado. Agora, isso é apenas... Deixem seu pastor me procurar. Vejam, isso mesmo. Now, even from the highest, the Dr. Pope and all those others, we've come together. Even the head of the Assemblies of God, one of the greatest in speaking in tongues for evidence. E tenho até do mais alto, do Dr. Pope e todos aqueles outros, nós nos reunimos até o cabeça das Assembleias de Deus, um dos maiores em falar em línguas como evidência. And Dr. Pope reached across the table, him and Ern and them, and took hold of my hand and said, Brother Branham, that is the truth. But what are we going to do about it now? If we fail to do that, then the people go off just like Pilgrim Holiness and so forth. E o Dr. Pope estendeu a mão por cima da mesa, ele, Ern e os demais, segurou minha mão e disse, Irmão Branham, essa é a verdade, mas o que vamos fazer sobre isso agora? Se falharmos em fazer isso, então as pessoas irão embora, exatamente como os peregrinos da santidade e tal. I said, no, they won't. You just lay it out there like the Bible says. Eu disse, não vão, apenas apresentem isso lá como a Bíblia disse, eles vão... Let God add to the church. Let God give to the church, see? Those gifts are in the church. Right in here this morning, there's gifts of speaking in tongues. There's gifts of prophecy. There's gifts of everything sitting in here. Deixem Deus acrescentar à igreja. Deixem Deus dar à igreja. Vejam, esses dons estão na igreja. Aqui mesmo, esta manhã, há dons de falar em línguas, há dons de profecia, há dons de tudo aqui. But if you just not go to hanging out that gift, if you do, you're going to get the gift without the giver. See? The thing of it is, seek after God. Seek after love of God in your heart. Mas que não se prendam demais a esse dom. Se o fizerem, vocês receberão o dom sem o doador. Estão vendo? O negócio é buscar a Deus, buscar o amor de Deus em seu coração. And then if God wants you, He'll move you into whatever He wants you to do. See? That's it. That's how the church is put in order. E então, como Deus quiser, Ele o moverá ao que Ele quiser que você faça. Está vendo? É isso. É assim que a igreja é colocada em ordem. Now in that, and this here, remember that when you are justified by faith, I hope that explains it, see? Now you are a Christian right then. When you accept Jesus as your personal Savior, you are a Christian at that time. Agora, neste aqui, lembre-se que quando você é justificado pela fé, espero que isso explique, veja. Agora, você torna-se cristão na mesma hora. Quando aceita Jesus como seu salvador pessoal, você é um cristão naquele momento. That's right. I believe if you would die right then when you accept Jesus as Savior, I believe you'd be saved. That's what the dying priest did on the cross. And that's what the Scripture says. Isso mesmo. Creio que se morresse naquele momento, quando aceitou Jesus como Salvador, creio que seria salvo. Foi o que o ladrão moribundo fez na cruz, e foi o que outros, é o que as Escrituras dizem. He said, "You hear my words and believe on Him that sent me, has everlasting life." See? I believe you are a Christian then. Ele disse, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Está vendo? Eu creio que você é cristão, então. Now, I can judge whether you are or not. God knows whether you are or not. See, that's your heart. I wasn't sent or no other man to judge. We were only sent to preach. See? Agora,
Agora, não posso julgar se você é ou não. Deus sabe se você é ou não. Veja, é o seu coração. Agora, não fui enviado, ou nenhum outro homem, para julgar. Fomos enviados apenas para pregar. Veja. Now, you're a Christian when you accept Jesus. And when the blood of Jesus Christ is applied to you, your sins are, your habits and self of this world that you wallowed in is gone from you. Agora, você é cristão quando aceita Jesus. E quando o sangue de Jesus Cristo foi aplicado a você, seus pecados são, seus hábitos e imundície deste mundo em que você se espoja, se foram de você. Smoking, drinking, gambling, all these unclean habits leave you by sanctification. And then the Holy Spirit comes in and anoints you and puts you in service to do something for Him. Fumar, beber, jogar, todos esses hábitos imundos saem de você pela santificação. E então o Espírito Santo entra e o unge e o põe em serviço para fazer algo para ele. Now, that is then free. Now in the next thing is to do is then you're born again when you receive the Holy Ghost. Agora, esses são aqueles três. Agora, então, a próxima coisa que faz é que você nasce de novo quando recebe o Espírito Santo. That's when you're converted. You might be in process of conversion, but you're not converted until it's completed and you're sealed into the kingdom of God. Amen. Sealed down. It's like if I start loading the boxcar out here. Well, I'll throw some cans in, I'll throw some plows in, I'll throw some more things in. É quando você se converte. Você pode estar em processo de conversão, mas não está convertido até que isso se complete e você esteja selado no reino de Deus. Selado, como se eu começasse a carregar um vagão aqui. Bem, coloco algumas latas ali, coloco alguns arados, coloco mais algumas coisas. I say, is it ready? Eu digo, está pronto? The inspector come out, no, not yet. O inspetor passa. Não, ainda não. But the boxcar's sitting right there on its road to its destination. But as soon as I get the whole thing loaded up, sealed in, packed in right, then the doors are slammed by the inspector and it's sealed. There you are. Mas o vagão parado ali, a caminho do seu destino. Mas assim que eu tiver carregado tudo, selado, embalado certo, então as portas são fechadas pelo inspetor e são seladas. Aí está. Then she's ready. She's filled and gone. That's right. Jesus said, "Blessed are ye when you hunger and thirst after righteousness, for ye shall be filled." Amen. Então ele está pronto, está cheio e concluído. Isso mesmo, Jesus disse, bem-aventurados sois vós, quando tiverdes fome e sede de justiça, porque sereis fartos. Now, there's another question. Last night you spoke of your belief in the gift of the Spirit. You mentioned that you yourself have spoken in tongues. Do you believe that the program, including sermons... Agora, a outra pergunta. Ontem à noite, o irmão falou da sua crença no dom do Espírito. O irmão mencionou que o irmão mesmo tinha falado em línguas. O irmão crê que a programação, incluindo o sermão, should yield to the Spirit when it is trying to bring forth a message in tongues. deve se render ao Espírito quando está tentando trazer uma mensagem em línguas? Now, I answered that to an extent last night. Now, I will finish it this morning. Now, speaking in tongues is a gift of God. Agora, eu respondi isso parcialmente ontem à noite. Agora, terminarei esta manhã. Agora, falar em línguas é um dom de Deus. But it's subject to what's on the floor at the first place. Now, there, Christian, there's where you make your mistake. Mas está sujeito ao que está em operação primeiro. Agora, aí, cristão,
É aí onde você comete seu erro. Now, I don't know. Someone told me that Monday night or Tuesday night when I was preaching, that somebody spoke in tongues while I was preaching. It's a good thing I didn't hear it, or I'd have stopped and called you out right there. Because you was out of order. Agora, não sei. Alguém me disse que é segunda ou terça-feira à noite, quando eu estava pregando, que alguém falou em línguas enquanto eu estava pregando. Ainda bem que não ouvi, ou teria parado e chamado a atenção na mesma hora, porque estava fora de ordem. The Holy Spirit, if I'm anointed of God speaking by the Holy Spirit, He's speaking here. He don't speak over here and over here and over here of confusion. The Bible says that, Christian. See? O Espírito Santo, se sou ungido por Deus, falando pelo Espírito Santo, ele está falando aqui. Ele não fala aqui e aqui e aqui, uma confusão. A Bíblia diz isso, cristão. Está vendo? So, that's right. We must get those things down in our heart. Everything has to come in its season. Speaking in tongues is given away to a place for speaking in tongues. See? Então, isso mesmo. Precisamos colocar tudo isso no coração. Tudo tem de vir a seu tempo. Falar em línguas é ceder um lugar para se falar em línguas. Vocês estão vendo? And then if someone speaks in tongues, now I ain't saying the person was wrong. I don't say the person was demon possessed. I believe the person was sincere. E então, se alguém fala em línguas, agora não estou dizendo que a pessoa estava errada, não digo que a pessoa estava possuída por um demônio. Creio que a pessoa foi sincera. I believe the person, if they could speak with tongues, they're blessed of God. But the person, it's just like Brother Neville standing here trying to sing a song. Maybe he's gifted to sing a song. Creio que a pessoa, se conseguisse falar em línguas, seria abençoada por Deus. Mas a pessoa é como o irmão Neville aqui de pé, tentando cantar um hino. Talvez ele tenha o dom de cantar um hino. And he's just singing a song. And he's saying you're trying to preach right in his face and him singing a song. Well, that's out of order. E ele está aqui cantando um hino e eu aqui de pé tentando pregar, bem na frente dele, e ele cantando um hino. Bem, isso está fora de ordem. If the Holy Spirit's in the singing, let the singing go on. See? Then if I sing and start preaching and he raises up then and starts to sing a song while I'm preaching, that's out of order. The Holy Spirit is not an author of confusion. Se o Espírito Santo está no hino, que o hino continue. Estão vendo? E então, se eu estivesse aqui de pé, tivesse começado a pregar, e ele se levantasse então e começasse a cantar um hino enquanto estou pregando, isso está fora de ordem. O Espírito Santo não é autor de confusão. Estão vendo? That's right. So get that, church. You're a lovely people. See? But you're all in error. Now, if you've got a gift, use the gift where the gift belongs. Isso mesmo. Então, entenda isso, igreja. Vocês são pessoas adoráveis, estão vendo? Mas estão todos enganados. Agora, se você tem um dom, use o dom no lugar próprio do dom. If I've got a pick and shovel, I certainly wouldn't try to hoe my tomatoes with it. No. See? I use the pick and shovel when I'm picking or digging a ditch. Se eu tivesse uma picareta e uma pá, com certeza não tentaria capinar meus pés de tomate com isso. Não, entendem? Eu usaria a picareta e a pá quando estivesse cavando ou abrindo uma vala. I wouldn't try to drive my automobile through the cornfield. See? I use the automobile to travel back and forth, and I use my plow in the cornfield. Eu não tentaria dirigir meu automóvel pelo milharal, entende? Uso o automóvel para ir e vir. Eu uso meu arado no milharal. So I ain't got nothing against the plow. I ain't got nothing against the automobile. They both are instruments to be used here for the betterment of mankind. I have got nothing against speaking in tongues. Assim, não tenho nada contra o arado. Não tenho nada contra o automóvel. Ambos são instrumentos a serem usados aqui para a melhoria da humanidade. Não tenho nada contra falar em línguas. I've got nothing against preaching, against singing, against interpretation of tongues, against gifts of healing. But it's all to be used in its place.
Não tenho nada contra a pregação, contra cantar, contra a interpretação de línguas, contra os dons de cura, mas tudo deve ser usado em seu lugar. Oh, please, church, have faith just a little while. See, you must come under teaching. You say, I don't need no one to teach me if the Holy Ghost has come. Oh, por favor, igreja, tenha fé um pouco. Veja, você deve se submeter ao ensino. Você diz, não preciso que ninguém me ensine depois do Espírito Santo vir. My friends, that gives me just a little room to doubt whether you've really got it or not. See? The way you're acting with it. See? The thing you're doing. Meus amigos, isso me dá motivo para duvidar se vocês o têm mesmo ou não, então. Estão vendo? Estão vendo a forma como estão agindo quanto a isso? Estão vendo? Vejam o que vocês estão fazendo. Now, why, if the Bible said the Holy Spirit is the teacher, why did the Holy Spirit put teachers in the church then to set the church in order? The same Holy Spirit. Agora, ora, se a Bíblia diz que o Espírito Santo é o professor, por que o Espírito Santo colocou professores na igreja, então, para pôr a igreja em ordem, o mesmo Espírito Santo? Sure, we don't need any seminaries to go around a big bunch of men to look out these things. The Holy Spirit is the teacher. See? It's the teacher, and it gives some fellow a gift of teaching, then you must be subject to that gift. Com certeza, não precisamos frequentar nenhum seminário, um grande grupo de homens para cuidar destas coisas. O Espírito Santo é um professor, estão vendo? É um professor e dá a alguém o dom do ensino. Então, vocês devem estar sujeitos a esse dom. If here's some man, when we're going here, he's got a gift of healing, faith and healing, and I'm sick, I walk up to him and say, brother, what must I do? Se aqui algum homem, digamos, quando vamos aqui e ele tem o dom de cura, fé e cura, e eu estou doente, vou até ele e digo, irmão, o que devo fazer? He stands there, he's a prophet, and he stands there with a gift. He said, thus saith the Lord. William Branham, you know you done a certain thing day before yesterday. Ele está lá, ele é profeta, e ele está lá com um dom. Ele diz, assim diz o Senhor, William Branham, você sabe que fez certa coisa anteontem. In a certain place, and that's the reason you're sick today, because you did something. I'm subject to that gift. Em certo lugar, e é por isso que você está doente hoje, porque fez alguma... Estou sujeito a esse dom. I ain't gonna say, oh, you're wrong. I don't care what you say. I know who I am. Now, I'll die in that condition. See? I've done something wrong. Não vou dizer, você está errado, não me importa o que diga, sei quem eu sou. Agora eu morrerei nessa condição, estão vendo? Agora eu fiz algo errado. Now the thing me do when I see that I'm wrong, I say, yes, my dear brother, the Holy Spirit's upon you, and that's the truth. I did wrong. Agora, o que devo fazer quando vejo que estou errado? Digo, sim, meu querido irmão, o Espírito Santo está sobre você. E essa é a verdade. Eu agi mal. You pray for me, and I'm going to ask God to forgive me, so that I can be right with God. Now you're getting back on the healing line. Ore por mim e vou pedir a Deus que me perdoe para que eu possa estar certo com Deus. Agora, você está voltando à obediência, veja. Then I say, yes, I'll go back and make that right. If I cheated this brother, if I talked wrong to that brother or sister over there, I'm going over to make it right. You're the Holy Spirit, son, reveal it to me. Then I go over and make that right. Say, I'm sorry, brother. I was in the wrong. Watch me get well. Então eu digo, sim, voltarei e acertarei isso. Se enganei este irmão, se falei errado com aquele irmão ou irmã ali, vou acertar. Aqui, o Espírito Santo me revelou isso. Então vou e acerto isso, digo, desculpe-me, irmão, eu estava errado. Vejam eu ficar bom, vejam. That's right. But if I puff myself up and say, oh, I know much about it. You must listen to the Holy Spirit. See? He's the teacher and the guide of the church. Isso mesmo, mas se eu me ensoberbecer e disser, não, eu sei o tanto quanto, vocês devem ouvir o Espírito Santo, vejam, ele é o professor e o guia da igreja, vejam. Now,
The Holy Spirit says. Now the Bible says that if in that the spirit of the prophet, the one. Agora, o Espírito Santo disse. Agora, a Bíblia diz que que o espírito do profeta, aquele. Now a man that speaks with tongues is prophesying. You know that. Certainly. Now if a man speaks with tongues and the prophet is preaching from the platform. Agora, um homem que fala em línguas está profetizando. Vocês sabem disso, com certeza. Agora, se um homem fala em línguas e o profeta está pregando da plataforma, then that spirit is subject to this spirit. If Brother Neville is standing here preaching, and he's under the inspiration of God, and he's making an altar call, or whatever he's doing, as long as he's in this pulpit and his voice is moving, então aquele espírito está sujeito a este espírito. Se o irmão Neville está aqui pregando e está sob a inspiração de Deus e está fazendo um apelo ao altar, ou seja, o que for que esteja fazendo, contanto que esteja neste púlpito e sua voz esteja ecoando, he's under the inspiration of God, or should be. And then if he does, then when he gets finished and he's sat down, then if the Spirit falls into the meeting. Ele está sob a inspiração de Deus, ou deveria estar. E então, se ele faz isso, então, e quando ele termina e está sentado, então, se o Espírito desce na reunião. You say, well, Brother Brandon, it fell on me in the beginning. I know that is true. It isn't the Spirit falling on you, brother. The Spirit or sister, whoever you are, the Spirit is subject to the Word of God. Você diz, bem, irmão Branham, ele desceu em mim no início. Eu sei que é verdade, não é o Espírito descendo em você, irmão, o Espírito ou irmã, seja quem for, o Espírito está sujeito à palavra de Deus. Because Paul said, if an angel come and taught anything different, let it be accursed. Every Holy Spirit will recognize this Word of God to be true. Is that right? Porque Paulo disse, se um anjo vier e ensinar algo diferente, seja anátema. Todo o Espírito Santo reconhecerá que esta palavra de Deus é verdadeira, está certo? But now sometimes people have gifts, and the gift don't speak for all my, it's a gift of God. And it wants to go forth and do something. It's enthused. Mas agora às vezes as pessoas têm dons e o dom falará por, que coisa, é um dom de Deus e quer avançar e fazer algo, está entusiasmado. But it's got to come under subject of the Holy Spirit. See? It's a gift. Therefore, don't you see where you see tongues is not the only evidence? Mas tem de estar sujeito ao Espírito Santo, entendem? É um dom, portanto, não vem onde, vejam, que as línguas não são a única evidência. Tongues is a gift. See? The Holy Spirit has to operate that. Now, Paul said, if a man speaks with tongues in the church and there be no interpreter, let him hold his peace. Línguas são um dom, estão vendo? O Espírito Santo tem de operar isso. Agora, Paulo disse, se alguém falar em línguas na igreja e não houver intérprete, cale-se. No matter how much he wants to speak, how much is crying out in him to speak, that's the gift. See what I mean? That's the gift. Não importa o quanto ele queira falar, o quanto esteja clamando nele para falar, esse é o dom. Estão vendo o que quero dizer? Esse é o dom. I see it many times with the gift that the Holy Spirit has given me to pray for the sick. I see a time here where it said, oh, there's some poor little fellow, I must pray for him, my heart is healed for him. And the Holy Spirit said, leave him alone and go over here to this one. Até eu vejo isso muitas vezes com o dom que o Espírito Santo me deu de orar pelos enfermos. Vi uma vez aqui quando disse, ali está um coitadinho, devo orar por ele, meu coração se compadece dele. E o Espírito Santo disse, deixa-o e vai aqui a este. I come in a meeting, I sit there, and there's a poor old mother laying there with all crippled up in there shaking like, oh God, that poor lady. She looks up and says, Brother Branham, please have mercy on me. Oh, how my heart beats for that poor little thing. Cheguei a uma reunião, sentei-me lá e havia uma pobre mãe deitada, toda aleijada, deitada lá, tremendo assim. Pensei, Deus,
Aquela coitada. Ela olhou para cima e disse: Irmão Branham, por favor, tenha misericórdia de mim. Oh, como meu coração se comoveu por aquela coitadinha. And here's such a lady over here, maybe with female trouble. The angel will never touch that woman laying there and go hit this lady with female trouble and say, Thus saith the Lord, you're healed. Amen. Now, me, my gift, I want to get to that woman there, but the Holy Spirit can go over here. See what I mean? E aqui estava uma senhora sentada, talvez com problema feminino. O anjo nunca tocou aquela mulher deitada lá. Veio aqui a esta senhora com problema feminino e disse: Assim diz o Senhor, a irmã está curada. Agora eu, meu dom, quero chegar àquela mulher lá. Mas o Espírito Santo diz para vir aqui. Estão vendo o que quero dizer? Philip was down there in a revival, just having a wonderful time. Thousands being converted and everything. But the Holy Spirit comes to go out the gates into the desert. There's going to be a colored man pass through there after a while. Amen. Give him the message. And he never returned. You see what I mean? Filipe estava lá em um reavivamento com grande proveito, milhares sendo convertidos e tudo mais. Mas o Espírito Santo veio e disse: vai para Gaza, para o deserto. Haverá um homem de cor passando daqui a pouco. Dá-lhe a mensagem. E ele nunca voltou. Estão vendo o que quero dizer? Jesus passed through, he was God. And he passed through the pool of Bethesda where all these cripples and blinds and lames and halt and withered was laying there. How his poor heart must have burned for that poor mother with a waterhead baby. Jesus passou por vocês. Ele era Deus e passou por aquele tanque de Betesda, onde todos aqueles aleijados e cegos e coxos e mancos e ressecados estavam lá. Como seu pobre coração deve ter se inflamado por aquela pobre mãe com um bebê com água no cérebro. That poor old daddy standing there blind saying, somebody help me. And here comes the very God of creation moving by in flesh, coming by him. Walked right on by him. Watch what he did. Walked over to a man that maybe had prostate trouble or something. Aquele pobre velho pai lá de pé, cego, dizendo: alguém me ajude. E aqui vem o próprio Deus da criação, movendo-se em carne, passando por ele. Passou direto por ele. Veja o que ele fez. Foi até um homem que talvez tivesse problema de próstata ou algo assim. He had 38 years. He could get up and walk and go where he wanted to. He said, when I'm coming to the pool, another can outrun me and get down there. See? When I'm coming to the pool, Jesus said, well, thou be made whole. So take up thy bed and go into the house. Ele tinha há 38 anos, conseguia se levantar e andar e ir aonde quisesse. Ele disse: quando vou ao tanque, outro pode me superar e chega lá. Estão vendo? Quando vou ao tanque, não. Jesus disse: queres ficar são? Disse: toma teu leito e vai para tua casa. Healed that one man which could walk around and was in pretty good health. He got around for 38 years with it. But he was laying there, thought for venture, maybe one time he could jump into the pool. Curou aquele homem que conseguia se locomover e estava com boa saúde. Ele se locomoveu por lá por 38 anos com isso. Bem, ele estava lá, pensava que, porventura, um dia poderia pular no tanque. And he had all this disease, and had it for 38 years, and there was people dying laying there. Sure, Jesus wanted to go to them, but the Holy Spirit led him there, for the Bible said that he knew the man was laying there in that condition. Amen. See? E ele tinha toda essa doença e a teve por 38 anos e havia pessoas morrendo, jazendo lá. Sem dúvida que Jesus queria ir até elas, mas o Espírito Santo o guiou até lá, pois a Bíblia disse que ele sabia que o homem jazia lá naquela condição. Estão vendo? No matter what the gift says, it's got to yield to the Spirit. That's what Paul said, that the gifts out in there, and our congregation will yield to the prophet. See? Não importa o que o dom diga, deve submeter-se ao Espírito. E foi o que Paulo disse, que o dom, bem aí na nossa congregação, se submeta ao profeta. Estão vendo? You got to yield to the order. That's it, it's a gift. I hope that explains it. Vocês têm de se submeter à ordem. É isso, é um dom. Espero que isso explique. There's where the Pentecostal church gets tied up, many times, many of them are in order. That's what's caused trouble in the Branham Tabernacle. See? It's because you people with your gifts don't know how to use them.
É aí onde a igreja pentecostal fica amarrada muitas vezes. Muitos deles estão em ordem. É o que tem causado problemas no tabernáculo Branham. Estão vendo? É porque vocês, com seus dons, não sabem usá-los. And that's the reason you need Bible teaching to know how to use that gift to get the best out of it for the kingdom of God's sake. Speaking in tongues, I wish every one of you spoke with tongues. E é por isso que vocês precisam do ensino bíblico, para saberem usar esse dom, para tirar o melhor proveito dele em favor do reino de Deus. Falar em línguas, eu gostaria que cada um de vocês falasse em línguas. I wish the interpretation of tongues was with every one of you, but you couldn't do it at the same time. You've got to yield to the order of the Spirit. When the Spirit has anointed a brother here preaching, he's saying you're preaching the gospel like that. Eu gostaria que a interpretação de línguas estivesse com cada um de vocês, mas não conseguiriam fazê-lo ao mesmo tempo. Vocês têm de se submeter à ordem do Espírito. Quando o Espírito ungir um irmão aqui pregando, quando estiver aqui de pé pregando o Evangelho assim, Then let your gift yield to that Spirit. Because it's just like I said last night. então deixe seu dom se submeter a esse Espírito, pois é exatamente como eu disse ontem à noite. Aqui eu Now a lot of people didn't like speaking in tongues. They said to the devil. And you good Nazarene people, your own church, that's where it backslid. Agora, muitas pessoas negam o falar em línguas, dizem que é do diabo. E vocês, bom povo nazareno, sua própria igreja, foi aí que ela se desviou. So exactly. When the light of speaking in tongues and the gift of the Spirit comes, you deny it. And a person in a Nazarene church, you know how they feel. If you speak in tongues, you're a devil. Isso mesmo. Quando a luz do falar em línguas e os dons do Espírito vieram, vocês negaram. E uma pessoa da igreja nazarena, você sabe como eles se sentem. Se fala em línguas, você é um diabo. I know a woman today that was just revealed to me last night. A little woman in New Albany that's real bad, and since the anointing's been striking me, she come to my house and the Holy Spirit told her exactly what was wrong. Conheci uma mulher hoje, isso me foi revelado ontem à noite, uma pequena mulher em New Albany que está muito doente, e depois que a unção me veio, ela foi à minha casa e o Espírito Santo lhe disse exatamente o que estava errado. Told her all about some horrible, sinful things she did, and pronounced her healing. And the woman went away and got with a bunch of Methodist and Nazarene preachers that believes that anybody who speaks with tongues is a devil, and the woman believes that, and she's blaspheming. Contou-lhe tudo sobre umas coisas horríveis e pecaminosas que ela fez e pronunciou sua cura. E a mulher foi embora e se encontrou com um grupo de pregadores metodistas e nazarenos que crê que alguém que fala em línguas é um demônio. E a mulher crê nisso e está blasfemando. And she'll never get over it until she comes and receives the Holy Ghost. You can't mistreat God. Be careful what you're doing. If one word against that will steal you out of the kingdom of God forever. E ela nunca se recuperará disso, até que venha e receba o Espírito Santo. Você não pode maltratar Deus. Cuidado com o que está fazendo. Uma palavra contra isso o selará para fora do reino de Deus para sempre. Now, if you believe me to be His servant, if you think God is with me and helping me, and if my words ain't according to the Bible, then you correct me. But if they are according to the Bible and you believe me to be His servant, you better take heed and listen. Agora, se vocês creem que sou servo dele, se acham que Deus está comigo e me ajudando, e se minhas palavras não estão de acordo com a Bíblia, então me corrijam. Mas se estão de acordo com a Bíblia e creem que sou servo dele, é melhor prestar atenção e ouvir. That's true. So then, here, my hands is used for a certain purpose. But I've got to go to that belt, that's why He's there to use them. There's no need of my hands fighting at that now, when my feet's trying to take me over there. É verdade. Então, aqui minhas mãos são usadas para certo propósito, mas tenho de ir àquele lugar lá para usá-las. Minhas mãos não precisam lutar por isso agora, quando meus pés estão tentando me levar até lá. Just like a man preaching. He's preaching, well now there's time for speaking in tongues. See, but don't fall at the air. Wait till my feet gets me over there. Then I can reach over and get it. É como um homem pregando. Ele está pregando. Bem, agora
Há momentos em que falar em línguas faz esta mão, ou falar em línguas quer falar logo, estão vendo? Mas não obstruam o ar. Esperem até que os meus pés me levem até lá, então conseguirei estender a mão e pegar. Estão vendo? Now, when a man speaking or preaching up here at the platform or a message going forth, if the man is of God, he's anointed of the Spirit to preach the word. And that's the Holy Spirit. Agora, quando um homem está falando ou pregando aqui na plataforma ou uma mensagem sendo anunciada, se o homem é de Deus, ele é ungido do Espírito para pregar a palavra. E esse é o Espírito Santo. The Holy Spirit's moving that. That's just your gift there, trying to get you started. But the Holy Spirit's coming through the Word. And the Holy Spirit will always, the Holy Spirit feeds on the Word of God. O Espírito Santo está se movendo ali. Esse é apenas o seu dom ali, tentando fazê-lo começar. Mas o Espírito Santo está vindo através da palavra. E o Espírito Santo se alimenta da palavra de Deus. Right. And it will recognize the Word and be reverent. And then when the time comes when the Holy Spirit's left the platform off the minister, comes out in there, then you're in order. Isso mesmo. E reconhecerá a palavra e será reverente. E então, quando chegar a hora, quando o Espírito Santo deixa a plataforma, o ministro sai dali, então vocês estão em ordem. Then somebody give up, maybe has a message that's speaking in tongues, then the other gives interpretation to it. Then watch it. It won't be quoting scripture. It won't be saying something God don't use repetition. See? Então alguém desistiu, talvez tenha desistido e tenha uma mensagem de falar em línguas. Então ele lhe dará sua interpretação. Então observem, não estará citando a Escritura, não estará dizendo algo. Deus não usa de repetição, entendem? It'll stand up and say, "Thus saith the Lord, Mr. Brother so-and-so is laying here sick. What done it was day before yesterday, sometime he done a certain thing, got out of the will of God on that. Thus saith the Lord." Ele se levantará e dirá, assim diz o Senhor ou o irmão fulano de tal está deitado aqui doente. O que causou isso foi que anteontem ou em alguma época ele fez certa coisa, saiu da vontade de Deus nisso. Assim diz o Senhor. Now, that'll interpret. That's where the Holy Spirit only speaks to edify the church. If you speak with tongues with no correct interpretation, don't do it in the church, do it at home. Agora isso interpretará. É aí que o Espírito Santo só fala para edificar a igreja. Se falais em línguas e não houver interpretação correta, não o façais na igreja, fazei-o em casa. That's what the Bible says. Then, and if that's true, then the Spirit of God's upon you. Maybe you'll speak and say, already moved from this section of this city. Tomorrow there's coming a cyclone that'll sweep all this section out. Isso é o que a Bíblia disse. Então, e se isso é verdade, então o Espírito de Deus está sobre você. Talvez ele fale e diga, todos se mudem desta parte da cidade. Amanhã virá um ciclone que devastará toda esta parte. Now, before that can be, remember, speaking in tongues is not too accurate. Paul said, let it be first judged by 2 or 3 witnesses. Agora, antes que isso possa ser, ouçam, lembrem-se, falar em línguas não é muito exato. Paulo disse, seja primeiro julgado por 2 ou 3 testemunhas. That 2 or 3 was divine judgment. Judges. What man with the Holy Spirit level, sound, and doctrine? So I believe God was in that. Que 2 ou 3, com julgamento divino, julguem. Um homem com o Espírito Santo, sensato, são em doutrina, diz, creio que Deus estava nisso. The next raise up said God was in that. Got to have one more. One more raise up said God was in that. Then let what part of the church is in this section flee as hard as he can. Get out of there. E o próximo se levanta e diz, Deus estava nisso. Tem de ter mais um. Mais um se levanta e diz, Deus estava nisso. Então que a parte da igreja que está nessa parte fuja o mais rápido que puder. Saia dali. If tomorrow the storm comes through and blows it up, no God is with you. But if it doesn't do it, you better be careful. You got the wrong spirit among you. Se amanhã a tempestade passar e destruir tudo, saibam que Deus está com vocês.
Mas se não fizer isso, é melhor terem cuidado, vocês têm o espírito errado entre vocês. You better get back up the altar and get this thing prayed out, all the church together, and that little person that spoke in tongues ought to come around the altar and say, Lord, somebody help me. I don't want to be anointed with that. That's wrong. See? É melhor voltarem ao altar e orar até isso sair. Toda a igreja se reúna e aquela pobre pessoa que falou em línguas deve vir junto ao altar e dizer: Senhor, alguém me ajude. Não quero ser ungido com isso. Isso está errado. Estão vendo? So, Lord, help me. Get the thing off of me. Let me get right with you. See what I mean? So be careful, church. You understand? If you do, say amen. Amen. If you do. Então, Senhor, me ajude. Tira isso de mim, permite que me acerte contigo. Estão vendo o que quero dizer? Então tenha cuidado, igreja, entende? Diga amém, veja, se entende. Now that's true Bible teaching. Amen. Now it won't, now you hear times come up and say, oh, the Lord is coming soon. Jesus is coming. And the people must be ready. Agora, esse é o verdadeiro ensino bíblico. Agora não vai... Agora, vocês ouvem... Eu os ouvi chegar e dizer, o Senhor virá em breve, Jesus vem, e as pessoas devem estar prontas. Or something like that. Sure, the Lord wrote that in the Bible. He said, it'll come right through the prophet, coming out through like that. But it's for the edifying of the church. See? The edifying of the church. Ou algo assim. Claro, o Senhor escreveu isso na Bíblia. Se vier, virá através do profeta, saindo através dele, assim. Mas é para a edificação da igreja. Vejam, a edificação da igreja. It's a direct message. Everybody's heard that message. But say this man here, if yesterday he was untrue to his marriage vow, and the Holy Spirit comes and condemns him this morning, that's something the church don't know. É uma mensagem direta. Todos ouviram essa mensagem, mas se, digamos, este homem aqui, se ontem ele foi infiel ao seu voto matrimonial e o Espírito Santo vier e o condenar esta manhã, isso é algo que a igreja não sabe. See, it condemns that man. He stands and says, that's the truth. God forgive me. Then God's with you. See what I mean? Then you won't all be confused. You've got those gifts. Vejam. Ela condena aquele homem. Ele se levanta e diz, essa é a verdade, Deus me perdoe. Então Deus está com vocês. Estão vendo o que quero dizer? Então vocês não ficarão todos confusos. Vocês têm esses dons. Now here's the last quotation of it. Listen, friends. Listen, all look this way. You had those gifts. You didn't deserve them. God gave them to you before the foundation of the world. They're yours. Agora, aqui está a última citação disto. Escutem, amigos, escutem. Olhem todos para cá. Vocês têm esses dons. Você não os merecia. Deus os deu a você antes da fundação do mundo. Eles são seus. When you was born in this world, you was born with them. Stir up that gift which is within you. See? You're born with those things. You can't make yourself do something. I couldn't make my eyes brown because they're blue. Quando nasceu neste mundo, você nasceu com eles. Desperta esse dom que existe dentro de ti. Veja, está vendo? Você nasceu com isso. Você não consegue fazer com que faça alguma... Eu não conseguiria tornar meus olhos castanhos, pois são azuis. You take his thoughts and add one cubit to his statute. It's all in God's divine program. If I tried to be a Sankey or a Finney, what good would it do me? Can't. God had a Sankey and Finney. I'm William Branham. You whoever you are. Quem, com todos os seus cuidados, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? Está tudo no plano divino de Deus. Se eu tentasse ser um Sankey ou Finney, de que me serviria? Não posso. Deus teve um Sankey e um Finney. Sou William Branham. Você é quem você é. Now look, if you will take those gifts that you have and use them correctly and orderly in the church, this little church will grow like everything. Agora, olhe, se você tomar esses dons que você tem e usá-los correta e ordenadamente na igreja, esta pequena igreja crescerá com tudo. But when you get in yourself in the flesh, you'll keep it tore up as long as the church stands here. That's exactly right. Now have I made it clear?
I hope so. Mas quando entra em si mesmo na carne, você a manterá enfraquecida enquanto a igreja estiver aqui. Isso mesmo. Agora, deixei claro? Espero que sim. If I haven't, and if there's one question that hasn't been answered, you let me know and I'll be glad to do it. Se não, e se houver uma dúvida que não tenha sido respondida, avisem-me e ficarei feliz em responder. Well, that's a long time, and you know, I've got a long time I hope to stay here in this world, and I know one thing, we got a long time to be gone. Amen. So let's try to keep the thing correctly. Brotherly love, continue. Let us keep in the church like that. Bem, isso é muito tempo. E vocês sabem, tenho bastante tempo, espero eu, para ficar aqui neste mundo. E sei de uma coisa, temos muito tempo para partir. Assim, vamos tentar manter tudo certo. Permaneça o amor fraternal, que permaneça na igreja assim. Now, do you think we ought to dismiss church now? Should we just have just a little bit of Bible teaching? How many think we ought to go on to the Bible teaching? Now, for just a half hour, Brother Neville, you watch your watch and give me a half hour, if you will. Shall we bow our heads? Agora, acham que devemos dispensar a igreja agora ou termos só um pouquinho de ensino bíblico? Quantos acham que devemos prosseguir no ensino bíblico? E agora, só por meia hora, irmão Neville, fique de olho no seu relógio e me dê meia hora, por favor. Inclinemos a cabeça. Heavenly Father, I promised last evening to finish these questions this morning. I did the best that I know how. If I have erred in any way, knowing that you love your children, you love them. Pai Celestial, prometi ontem à noite terminar estas perguntas esta manhã. Fiz o melhor que sei. Se errei de alguma forma, sabendo que tu amas teus filhos, tu os amas. And if you're in my heart, it'll make me love them. Amen. Then, Father, knowing that sometimes fathers correct their children, they must. E se tu estás em meu coração, isso me fará amá-los. Então, Pai, sabendo que às vezes os pais corrigem seus filhos, eles devem. And I pray, God, if I have made the wrong correction, then you forgive me. I'm only going by the way your word said, to the best of my knowledge, and by the witness of the Holy Spirit that lives in my heart. E rogo, Deus, se fiz a correção errada, então perdoa-me. Só estou seguindo o jeito que tua palavra disse que eu saiba, e pelo testemunho do Espírito Santo que vive em meu coração. To me, it's perfect. And I pray, God, that it will become perfect to this church, that this church may become perfected in the love of Christ. Para mim é perfeito, e rogo, Deus, que se torne perfeito para esta igreja, para que esta igreja seja aperfeiçoada no amor de Cristo. That this will be a place that people will come from around the world to come in here and see the glorious operation and harmony of the Spirit, our gifts and manifestations. De modo que este seja um lugar onde as pessoas virão de todo o mundo para virem aqui e verem a gloriosa operação e harmonia do Espírito para dons e manifestações. So when sinners walk in the building, the Holy Spirit will be so dominating in here till they'll weep and walk up to the altar and give their lives to Thee. Grant it, Lord. A ponto de quando os pecadores entrarem no recinto, o Espírito Santo esteja tão dominante aqui que eles chorem e caminhem até o altar e entreguem a vida a Ti. Concede, Senhor. Make us that way, not to be selfish. Not only us, Lord, make every church on the face of the earth like that. That the world may know that Jesus Christ has raised from the dead and living today among His people. Heal the sick. Faz-nos assim, não para sermos egoístas, não somente nós, Senhor, faz cada igreja na face da terra assim, para que o mundo saiba que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e vive hoje entre seu povo. Cura a doença. May every church accept healing. May every church be filled with the Holy Ghost. Every church speaking in tongues, interpreting tongues. Every church having divine healing and prophecy and all the manifestations of the Spirit. Que toda igreja aceite a cura, que toda igreja seja cheia do Espírito Santo,
toda a igreja fale em línguas, interprete línguas, toda a igreja tenha cura divina e profecia e todas as manifestações do Espírito. Oh Christ, thou great Holy One, knowing that that would be my desire in my heart, but knowing that your word says it will not be, therefore we cannot look for that. Ó Cristo, tu grande santo, sabendo que esse seria o meu desejo no coração, mas sabendo que tua palavra diz que isso não acontecerá, portanto, não podemos esperar por isso. We cannot look for our prayers to be answered, but in our heart we believe that and we love them and we want to see them saved. The same way that you were not willing that any should perish. Não podemos esperar que nossa oração seja respondida, mas em nosso coração cremos nisso e os amamos e queremos vê-los salvos da mesma forma que tu, não querendo que alguns se percam. But that all might come to repentance. Mas que todos venham a